Salut, Lemu! Hoje estamos aqui novamente no Café com Batom com a parte de direito penal, em relação ao período que nós estamos vivendo da pandemia. Eu e a professora Fernanda estamos disponibilizando para os nossos alunos conteúdo de direito penal e direito civil. Antes de mais nada, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber conteúdo de qualidade. Vamos estudar hoje o princípio da extraterritorialidade ou simplesmente extraterritorialidade no direito penal. Engraçado que, se vocês perceberem a corzinha que eu estou hoje, eu estou homenageando um país estrangeiro que eu sou extremamente apaixonada, que é a França. Eu acho que as pessoas que seguem o canal sabem disso, até porque o jargão que eu escolhi falar é o jargão, é o salut, que é uma forma de apresentação que eu escolhi, para presentear todos vocês com os nossos vídeos. Ao contrário da territorialidade, onde o que é que se desenvolve na territorialidade? É o estudo, da aplicação da legislação brasileira em crimes cometidos dentro do país. Já vimos as suas peculiaridades, falamos sobre a territorialidade absoluta e a territorialidade temperada. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem para os vídeos anteriores. O princípio da extraterritorialidade, ou simplesmente extraterritorialidade, ele preocupa-se a aplicação da lei em relação aos brasileiros a crimes cometidos fora do Brasil, a crimes cometidos no estrangeiro. Por exemplo, se eu pratico uma civil, pratico um crime na França, Deus é mais. Se eu pratico um crime na França, qual a legislação que vai imperar? Será a legislação brasileira ou será a legislação estrangeira? Então agora, quando a gente estuda a extraterritorialidade, a gente está falando simplesmente do artigo 7º. Então peguem seus artigos, peguem o Código Penal e vamos lá dar a leitura do artigo 7º. A extraterritorialidade incondicionada, como o próprio nome sugere, é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a fatos ocorridos no estrangeiro, sem que, para tanto, seja necessário o concurso de qualquer condição. As hipóteses de extraterritorialidade incondicionada estão previstas no inciso 1 do artigo 7º do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, alínea A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, que é o princípio da defesa real ou da proteção. Vale frisar que o presidente, ele consiste na extensão do território nacional. Logo, todo aquele que cometer o crime contra, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele estará configurado na extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º, inciso 1. Vale salientar que os crimes devem ser contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Nesse caso, se houver um crime de dano, por exemplo, em relação à embaixada do Brasil em Portugal, que fica na região de Rossio, a pessoa que praticou esse crime, se for brasileira, apesar da embaixada estar no território português, o agente responderá no Brasil, por causa do artigo 7º, inciso 1, letra B, ou a linha B, porque trata-se de extraterritorialidade incondicionada. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Nesse caso é muito simples. Se um servidor público estiver em outro país a serviço do território nacional, do território brasileiro,
e atentarem contra a sua vida ou o lesionarem, essa pessoa responderá pela lei brasileira. Mas vale salientar que nós estamos afirmando de forma amplificada que o agente deverá ser brasileiro, porque se for estrangeiro, é muito complicado a solução dessa tratativa. Passando à linha B, o caso do genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Genocídio é a palavra usada para referir-se a ações realizadas por determinados grupos com o objetivo de exterminar outros grupos por conta de sua opção religiosa, ideológica ou por questões ligadas à etnia, raça e nacionalidade. Esse termo foi criado por um advogado judeu na década de 1940, devido aos acontecimentos relacionados ao Holocausto. A palavra genocídio é resultado da junção de dois termos, um do idioma grego e outro do latim. Lequim utilizou-se da palavra genus, palavra do grego que significa raça, e de cide, palavra do latim que significa matar. Genus e cide, portanto, originaram genocídio. A ideia da expressão trata de ações realizadas com o objetivo de exterminar um grupo de pessoas. Foi o que aconteceu no período do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, onde diversos grupos específicos foram dizimados. Em relação ao artigo 7º, inciso 1, que acabamos de analisar, em qualquer um dos casos, o agente será julgado pela legislação brasileira, mesmo que ele seja eventualmente condenado pela legislação, pelas leis estrangeiras, mesmo que ele seja condenado em outro país. Nós vamos fazer essa análise quando formos estudar o artigo 8º do Código Penal, que fala sobre sentença penal estrangeira. Em relação ao crime de genocídio, não devemos esquecer, em relação à emenda número 45 de 2004, que deve ressalvar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, o Brasil ele aderiu, conforme se verificou, no decreto número 4.388 de 2002, a competência do referido Tribunal Internacional. Por que, então, professora, o Brasil ele respeita a competência do Tribunal Internacional em relação à competência do julgamento, das investigações dos crimes de genocídio? Nós estamos falando, gente, de um crime que nasceu, conforme foi salientado no vídeo, nasceu após Segunda Guerra. Foram atrocidades que vivemos, no período da Segunda Guerra. Então, a ONU, através do Tribunal Penal Internacional, é que faz toda a tratativa em relação a esse, a esse crime. Então, apesar do artigo 7º, inciso 1, a linha D, nós não devemos esquecer a competência do Tribunal Penal Internacional. Passemos agora a analisar a extraterritorialidade condicionada. Como o próprio nome diz, ela precisa de condições para ser aplicada. Ou seja, vão ter que respeitar algumas condições para que aquelas pessoas, aqueles atos das alíneas serem aplicadas na legislação brasileira. E onde é que ela se encontra, professora? Ela se encontra no artigo 7º, inciso 2 e todas as alíneas que vamos passar agora a analisar. Na extraterritorialidade condicionada, deve-se frisar que, para ser aplicada, deverá ser analisadas as condições para a aplicação da lei brasileira nos casos previstos no inciso 2 do artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2, os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Por exemplo, o caso Patrícia Fujimoto. A brasileira, ao avançar o sinal vermelho em um semáforo no Japão, ela provocou a morte de uma criança de 2 anos que estava em outro carro com seus pais. Patrícia
fugiu para o Brasil depois do fato e aqui foi denunciada por homicídio culposo. Nesse caso, trata-se de uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, porque tal crime o Brasil obrigou-se a reprimir. Nesse caso, ele está trabalhando delitos que, além de ultrapassarem comumente as fronteiras, afetam duramente a comunidade internacional. No caso de Patrícia Fujimoto, que fugiu para o Brasil para não ser punida pelo homicídio culposo dessa criança de 2 anos, ela foi condenada aqui no Brasil porque, nesse caso, ela respeita os princípios da extraterritorialidade condicionada e ela não poderia ficar impune apenas por ter fugido para seu país, de origem. Então, é isso que significa extraterritorialidade condicionada. A punição vai ocorrer mesmo que o crime tenha ocorrido no estrangeiro. A linha B. Praticados por brasileiro. Complementando o conteúdo que foi trazido sobre o caso de Patrícia, nesse caso, na linha B, em relação à extraterritorialidade condicionada, estamos trazendo à baila o princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. São os crimes praticados por brasileiro no estrangeiro. Justifica-se, esse princípio para evitar que um brasileiro, cometendo um crime no estrangeiro, e se refugie no Brasil, ficando impune pelo fato de o Brasil não extraditar os brasileiros natos, conforme artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Então, nessa hipótese, o Tribunal Pátrio competente promoverá o julgamento do brasileiro em relação ao crime que ele cometeu fora do Brasil. É para, nesse caso, evitar as impunidades. Em relação à linha C. A linha C afirma o seguinte: praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Nesse caso, estamos trabalhando com o princípio da representação ou da bandeira. Trata esta linha de aeronaves ou embarcações privadas ou mercantes sem qualquer vínculo de representatividade com o governo brasileiro. Logo, se fosse embarcações ou aeronaves brasileiras, seria aplicado o princípio da territorialidade por ser embarcação ou aeronave uma extensão do território nacional. Mas qual seria a diferença da territorialidade que já estudamos? Nesse caso, para aplicação da lei brasileira, o legislador exige que o governo estrangeiro não tenha interesse em punir o autor do delito, ficando claro que a eficiência desse princípio está vinculada ao fato de estarem envolvidos somente estrangeiros, como sujeito ativo e sujeito passivo, pois, sendo o agente brasileiro, aplica-se o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa, conforme visto na linha B que nós estudamos anteriormente. Por outra forma, se o sujeito ativo for estrangeiro e o sujeito passivo for brasileiro, aplica-se o princípio da proteção que está no parágrafo 3º do artigo 7º que nós vamos analisar agora os requisitos para aplicação da extraterritorialidade condicionada. Onde é que está? Primeiramente, em relação aos brasileiros, está no artigo 7º, parágrafo 2º, e em relação aos estrangeiros, no artigo 7º, parágrafo 3º. O artigo 7º, parágrafo 2º diz o seguinte: ele tem que entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, então o crime ele tem que ser punido tanto no Brasil como no lugar onde foi praticado. Por exemplo, se uma pessoa matou no estrangeiro, a gente sabe, nós sabemos que o homicídio também ele é tutelado e é crime aqui no Brasil. Estar o crime incluindo entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição.
não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, então ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro, ou não ter cumprido a pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Como já foi afirmado aqui no vídeo, não existe extradição de brasileiro nato. Existe um caso, por exemplo, além daquele que trabalhamos aqui, né, no vídeo sobre extraterritorialidade, é o caso do STF, onde um brasileiro nato, ele cometeu o crime de tráfico de drogas, né, no Uruguai. O Uruguai pediu a extradição desse brasileiro para que ele respondesse no tribunal, né, pelo tribunal uruguaio. O tribunal brasileiro não quis, por causa que violaria os termos da Constituição Federal, o artigo 551. Mas o que foi que o Brasil se comprometeu? Que ele seria julgado pela legislação brasileira, respeitando o artigo 7º, inciso 2, letra B, ok? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando aqui a extraterritorialidade condicionada, os requisitos, né, para que ele responda, as condições para que ele responda pela legislação brasileira são essas que estão apresentadas no parágrafo 2º. O parágrafo 3º, ele fala sobre a lei brasileira, aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, nesse caso, se o estrangeiro, também entrar no território nacional, se o fato foi punível tanto no Brasil como também no estrangeiro, se não ter sido o agente absolvido no estrangeiro e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, então, nesse caso, sabendo desses requisitos do parágrafo 2º, o estrangeiro também que vier, né, para nosso país, ele cometeu um crime contra o brasileiro, ele vai responder pela legislação brasileira. Isso está no parágrafo 3º, né, do artigo 7º, que também, né, está no rol da extraterritorialidade condicionada. Vale salientar, gente, que para ser aplicada as condições, né, do parágrafo 2º, elas têm que estar todas cumuladas. Tem que estar presente todas as condições. Não pode haver só uma condição e não haver as outras. Ela tem que estar todas as condições. O que a gente pode falar de crítica? Que em relação à extraterritorialidade condicionada, existe uma dificuldade para a sua aplicação aqui no Brasil. Nesse caso, o legislador, ele quer evitar o bis in idem, ou seja, onde um estrangeiro ou um brasileiro que cometeu um crime fora do Brasil, ele seja julgado tanto no estrangeiro como aqui, ou seja, duas condenações. Esse foi o intuito do legislador, quando ele evitou e colocou todas essas condições para que o brasileiro ou o estrangeiro que entrasse no território, o fato fosse punido em outro lugar, para que não houvesse injustiças. É por isso que existe toda essa burocracia para que uma pessoa, seja brasileiro ou seja estrangeiro, seja condenado seguindo os trâmites da extraterritorialidade condicionada. No próximo vídeo, nós trabalharemos a sentença estrangeira e todos os seus requisitos. Obrigada a todos e qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E os meus alunos podem falar comigo no privado e em todas as redes sociais. Beijo a todos.